Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 31 de julho. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado. São vários vídeos curtos de aprendizado e também toda a parte de análise, radar do mercado, uma live todos os dias a partir das 10h45. Tem análise de fechamento como esta após o encerramento de cada pregão. Análises especiais, toda terça e quinta-feira, uma análise mais completa de cada ativo e também radar da semana todo domingo aqui para você ter uma ideia aí da próxima semana, uma leitura que eu tenho, ou os principais ativos para a gente monitorar no decorrer da próxima semana. Você pode se inscrever de forma gratuita no canal passando o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, e na sequência clicando na opção de se inscrever no canal. Ou na parte inferior do vídeo, se você não estiver visualizando essa imagem, inscreva-se, vai ter um botão aí para você clicar em se inscrever. Você pode também receber no seu celular todas as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, justamente através do aplicativo DV Invest que eu acabei de apontar aqui para ele. Você pode usar o QR Code ou mesmo os links aqui que estão na descrição desse vídeo, apontando diretamente para a loja do Google e para a loja da Apple para você instalar o aplicativo e testar gratuitamente durante um determinado período o acesso completo ao conteúdo, recomendações de compra e venda, carteiras de ações. Tem 2 atualizações na próxima segunda, carteira para o mês de agosto, a perspectiva, a carteira mensal, e tem a carteira para a próxima semana, primeira semana de agosto, a carteira exponencial. Então, são 2 carteiras que vão ser divulgadas neste final de semana. A primeira mensal deve ser divulgada já amanhã, no sábado, e a segunda carteira exponencial tende a ser divulgada no domingo. Análise de hoje, vou falar aqui sobre o Ibovespa, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, HPV3, BPAC 11, SAPR 11, SUSB3, IP3, HGTX3, BBDC4, COGN3 e Cielo3. São os ativos que eu vou comentar nesta videoanálise. Começando então aqui pelo Ibovespa, dia de hoje queda mais acentuada, quase 2% de queda, ainda alguns ativos saindo do leilão. Então uma queda mais acentuada, gerando um sinal de confirmação do topo de ontem, da perda da mínima do pregão anterior. Novamente na região dos 105 mil pontos, aquela região dos 105.200 a 106.500, essa faixa de resistência que aconteceu algo parecido aqui quando chegou em outro nível de resistência mais visível pelo gráfico semanal, dando aqui um zoom menos. Essa parada do preço aqui, ó, essa parada aqui em cima de uma região de fundo anterior que eram também 2 topos anteriores, gerou isso aqui no gráfico diário. De novo, chegamos no nível de resistência que foi comentado inclusive bastante no radar da semana, nesse último domingo. Vem sendo comentado nas últimas análises. Bateu aqui de novo, o que é que está acontecendo? Primeiro aqui entra a pressão vendedora, de novo entrando pressão vendedora. O Ibov segue dentro de uma tendência de alta, não anulou essa tendência, mas já trouxe um aspecto um pouco mais de indefinição por esse candle no pregão de hoje, por esse topo basicamente na região do topo anterior, mas em termos técnicos de superação da máxima do candle anterior, topos e fundos ascendentes, continua dessa forma. Fato é que se o Ibov perder essa mínima desse fundo, que significa dizer perder a mínima dessa semana aqui, da semana retrasada, isso aqui geraria uma tendência de baixa, uma formação de um topo duplo, a mudança da tendência de alta para uma tendência de baixa, uma formação de um M. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal sobre esse padrão gráfico. Então isso representaria uma chance maior de queda no curto prazo e, consequentemente, a perda da mínima dessa semana aqui também, ó, 102.380, aumenta a probabilidade de se ter algo mais para baixo também de correção no Ibov após testar esse nível aqui. Pode ser uma correção assim como aconteceu aqui, uma correção mais lateral no tempo, ou mesmo uma correção no preço, um movimento mais de baixa, caminhando ali para testar essa região aqui novamente, ou seja, uma região ali por volta dos 97.667. Seguindo agora aqui para falar inclusive do gráfico mensal do Ibov, está terminando o mês, ainda tem um outro ativo podendo sair aqui do leilão, mas basicamente terminando o mês com alta aí de 8,28%. Bom fechamento para cima de mais um nível de resistência, para cima da média, então segue com um aspecto positivo. Aspecto mais negativo que pode trazer para o Ibovespa seria um mês voltando a fechar abaixo da mínima desse mês aqui, que o Ibov fechou com
esse piso aqui na faixa dos 95 mil pontos. Então seria importante não mais voltar para baixo dos 95 mil pontos Ibovespa. Não mais voltar é fechar abaixo. Pode até oscilar abaixo, mas permanecer acima da média que está em 96 mil é um aspecto mais positivo. A tendência é de alta ainda no médio prazo do Ibovespa e o fechamento foi muito bom, mantendo uma expectativa mais de alta aí para um prazo maior. Seguindo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato. No gráfico diário do mini índice, tivemos aqui a pancada para baixo, perdeu a mínima do pregão anterior, confirmando ali uma sinalização mais negativa. O pregão de ontem até subiu na última hora de pregão forte, depois até da análise, e hoje deu uma pancada para baixo. Gráfico de 60 minutos. O que aconteceu nessa pancada para baixo? Quando a gente fez lá o radar do mercado hoje a partir das 10h45, o que eu mais mencionei foi assim, dessa pancada para baixo, o mercado basicamente, depois desse movimento que aconteceu, inclusive olhando para um gráfico de 10 minutos, depois do movimento desse aqui, foco muito maior em buscar operações mais na ponta vendedora. O dia a G60 muito relevante, voltou para baixo daquela região dos 104.700, perdeu inclusive o suporte aqui dos 104.240 e aumentando a chance de se ter um movimento para baixo. E aconteceu esse movimento para baixo, basicamente aqui a gente poderia falar numa formação de um M, enfim, o que seja, perdeu um nível importante de suporte, tendência basicamente de baixa no intraday, G60, viés mais de baixa nesse momento, ou seja, abriu caindo, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, topo descendente ou pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, ficaria um pouco mais restrito para as operações na ponta compradora, mais fundo ascendente, ou seja, vou até mencionar aqui no gráfico de 10 minutos. Ó. Abriu subindo, superando essa região, gerou fundo ascendente para cima desse patamar aqui de 103.325, possibilidades de trabalhar na ponta compradora, mas sem exigir tanto para cima. Por que sem exigir tanto para cima? Olhar essa região aqui, principalmente esse patamar aqui como uma resistência mais relevante. Por quê? Em termos de expectativa e probabilidade, seria mais provável acontecer algo assim se abrir subindo e chegar a testar essa região aqui. Por isso seria um ponto para avaliar ali entre 103.900. De 103.800 a 103.900, região mais importante de resistência no meu modo de ver. O mercado trouxe o mini índice para cima desse patamar aqui, até mesmo para cima dos 104 mil pontos, aí volta a ficar com um aspecto um pouco mais positivo, mas tem muitos desafios pela frente. Depois dos 900, ainda vai ter uma região ali intermediária de 104, 135 e esse 104, 240. Então, uma região de teto agora importante para o mini índice. Bateu aqui nesse patamar, gerou sinalização de topo descendente, foco em buscar a operação na ponta vendedora. Indo aqui agora para o dólar, no dia de hoje, o dólar, inclusive já atuando aí no próximo vencimento, WDOU 20 ou DOL 20 para quem está no contrato cheio, tem um dia muito forte de alta de 1,35%, está dentro de um movimento de subida, a tendência continua sendo a tendência indefinida no dólar, retoma a tendência de alta se superar essa máxima aqui, que é a tendência de alta que eu digo de curto prazo, se superar 5.258 com ajuste, e sem a questão do ajuste seria 5.254,50, muito próximo os valores aqui com ou sem ajuste. Enfim, superando essa região aqui, que é uma região de antigo fundo, um antigo suporte, funcionando como resistência, traz uma expectativa um pouco mais para cima no dólar. Está dentro de um movimento de alta, no gráfico diário, que pode justamente vir a testar e essa faixa aqui, efetivamente, ali de 240 até 258 no próximo pregão. Gráfico 60 minutos, dá para ver que está já em tendência de alta. Manteve-se aqui para cima, gerando sinalização de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima de 5.223,5, foco maior em compra, na minha opinião. Abriu para cima, ficou acima, trabalhando acima já dos 240 e proporcionando sinalizações de alta acima dos 240, foco maior ainda seguindo para ponto comprador. Por outro lado, abre caindo, perdendo aqui, ou seja, gerando sinal de topo no G60 em cima dessa zona de resistência, abre a possibilidade de trabalhar na venda, ou seja, se fizer isso aqui, ó, cai, perde aqui essa região e passa a gerar topo descendente pelo menos para baixo aí dos 5.217, foco maior em operação de venda. Mas acima desse patamar aqui, um foco maior seria a operação na ponta compradora em cima do dólar. Seguindo agora para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou uma forte queda de 2,72%, gerou aqui um pivô de baixa no gráfico diário, consequentemente está dentro agora de uma tendência de baixa de curto prazo, aumentando a probabilidade de se ter algo mais para baixo.
Qual o suporte imediato para o ativo? Essa região que já se encontra, 22,14, aqui essa região aqui assim, ó, que era um topo anterior, que ficou funcionando como suporte, de 22,14 até o gap aqui de corpo na faixa dos 21,98, é a principal zona de suporte nesse momento para a Petro. Segue apontando mais para baixo. Não vejo oportunidade de compra agora de swing trade no ativo e ainda teria que acontecer algumas coisas aqui para mudar essa expectativa de queda que ela gerou, porque se a gente olhar para o gráfico semanal da Petro, topo lá em cima da zona de resistência que ela vem brigando com esse patamar e não consegue ficar acima, região dos 22,83 até um patamar de 23,50, essa faixa aqui de preço, bate, não consegue vir para cima, perdeu força, e aumentando a chance, a expectativa de ter algo mais para baixo. A perda da mínima dessa semana na próxima semana, que foi de 22,16, reforça a chance maior de queda para o papel. No mês, a Petro fechou com alta de 3,02%, basicamente testando a região de fundo anterior do gráfico mensal e gerando um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse mês, que ficou aqui em 21,52, é um primeiro sinal para se ter algo para baixo. É um sinal para se ter uma movimentação para baixo na PETR4 pelo gráfico mensal. Então a ação ainda no semanal dá para ver que está entre ali as médias, que pode dar uma enrolada maior. Se ela desse enrolada maior no mês de agosto, ó, cai, mas não cai muito aqui assim, e gera alguma coisa mais importante aqui para cima, seria o sinal mais interessante para se ter uma expectativa muito maior de subida e de compra na Petro, buscando a região lá dos R$ 28,00, até mesmo um fechamento completo desse gap de baixa que está lá na casa dos 29,14. Seguindo para Vale 3, dia de hoje, queda também 0,91%, movimento de baixa, tendência basicamente ficando ali igual o Ibov, né? Superou um pouquinho o máximo topo anterior, ainda pode falar que está em tendência de alta, mas esse topo já no mesmo nível do topo anterior traz um cenário de indefinição da tendência, mas é um ativo ainda que continua com viés de alta. Um ativo que eu não vejo compra de imediato agora, mas se ficar aqui mais um pregão assim de lado, gerar rompimento disso aqui para cima, a possibilidade de trabalhar na ponta compradora ou ficar mais candles também aqui de lado, não tem nenhum problema, desde que para compra gere ali um pivô de alta, ficarem mais interessado. Ou mesmo, vem caindo de maneira fraca, chega aqui nesse nível de suporte, dá para avaliar também a possibilidade de buscar uma compra no ativo. Na semana teve alta ali de 3,6%, segue dentro do movimento de subida sem gerar sinal de topo ainda. A Petro gerou sinal de topo, a Vale ainda não. Vale para gerar sinal de topo teria que perder a mínima dessa semana. 58,98, lembrando que nesse mês a Vale terminou o mês aí com alta de 8,57%, superando a máxima histórica e mantendo uma expectativa mais de subida, um cenário mais favorável, uma tendência maior de longo prazo, um ativo que inclusive está na carteira Perspectiva. Por falar na carteira Perspectiva, que é uma carteira de ações mensal, que vai ser divulgada a atualização aí neste sábado, amanhã, a carteira basicamente aqui apresentou no mês um retorno aqui de 8,92%, tá? E o Ibovespa subindo 8,27%. A carteira terminou aí com desempenho um pouquinho acima do Ibov, 0,66%. No ano está com 4% de alta, 4,1% de alta, o Ibov está caindo 11%, a carteira está 15% acima do Ibovespa. E desde o seu início, que foi em julho de 2018, são mais de 2 anos e um mês, 104,6% de valorização, e no acumulado Ibovespa nesse mesmo período tem 41,45%. Resultado total da carteira, 63,19%. Resultado positivo aí acima do Ibovespa, né? Aquele resultado ali é acima do Ibovespa, desempenho acima do Ibovespa. E aqui está o desempenho de cada ativo que estava na carteira, né? Os únicos que terminaram em queda na carteira, Raio 3 e Tiet 11, gerando um resultado negativo de 0,14 e 0,41. E quem se destacou em alta na carteira nesse mês, tivemos VEG, depois seguido de B3SA3 e na sequência aqui Vale 3, de resultado para a carteira, né, de acordo com a distribuição de peso aqui na carteira, mas aqui tem o retorno de cada ativo, 33,34%, B3SA3 15,41%, Prio 3 11,77%, ativo que entrou nesse mês, Ecor 3 11,69 também é um ativo que entrou nesse último mês, e outro ativo que entrou também agora em agosto, 5,51%. Então são os ativos aí que se destacaram neste mês. Seguindo agora para os próximos ativos, vamos falar agora de HPV3, Rap Vida, que acionou nossa saída.
Ao perder a mínima do candle anterior, o stop foi reposicionado aqui para baixo e acionou então nossa saída na ponta compradora, uma compra de swing trade. Essa operação proporcionou aqui uma perda de 0,83%, representando uma redução de 0,12% do capital total a HPV3. Então, operação encerrada no ativo. Outra ação que também a gente encerrou a posição, foi até que gerou compras e encerrou a posição no pregão de hoje, foi a BPAC11, que terminou o dia aqui com queda de 0,51%. Eu recomendei compras, superação na máxima aqui desse patamar, tentando pegar a movimentação para cima, só que trabalhando com stop curto, não quis trabalhar com stop aqui embaixo, né? Foi minha opção. Ela foi lá, acionou nossa compra e na mesma hora de pregão veio aqui para baixo. Vou colocar até no gráfico de 60 minutos. Foi lá, acionou nossa entrada, que seria até a saída de um triângulo simétrico, veio aqui, rompeu para cima, volta lá para baixo, rompe tudo para baixo, depois volta para cima, enfim, ficou indefinido aqui nesse miolo. De maneira geral, foi encerrada a nossa posição quando perdeu aqui essa mínima. Essa operação, então, da BPAC11 proporcionou uma perda de 3,74% na operação, representando uma redução de 0,37% no capital total. Então, esse foi o resultado da operação da BPAC11. Com isso, a gente basicamente encerra um mês com alguns ativos ainda em aberto. Aberto, que eu digo já para o próximo mês, algumas operações em aberto que eu vou mencionar. Tivemos aqui um resultado positivo no mês de 5,56%, sendo o melhor mês aqui do ano até agora, com o ano tendo aí uma valorização de 14,5%. Então, esse é o resultado desse mês em termos das recomendações de swing trade. Da carteira de ações, aquela carteira que a gente define os ativos e fica posicionado até o final do mês. Isso é para quem, por exemplo, não tem tempo de acompanhar as operações de swing trade, pode optar por uma carteira de ações, que é um dos serviços que tem dentro do aplicativo. Seguindo, depois de BPAC11, vamos falar de SAPR11, ativo que a gente segue comprado. Fechou bem o pregão de hoje, acima ali da média, alta de 2,37%. Ativo que dá para se trabalhar até com stop já abaixo da mínima desse candle, 3 candles aqui subindo. É uma das alternativas, né? Depois de ter voltado para cima da média e para cima desse fundo aqui anterior, então um bom sinal. Não seria tão interessante voltar para baixo dessa mínima. Se voltar para baixo dessa mínima, seria inclusive uma das saídas já com stop de proteção, não mais sair perdendo desta operação. Então, esse é um dos ativos que a gente tem posição em aberto. E também temos aqui SUSB3, posição em aberto, que fechou o pregão de hoje com a queda aí de 0,52%. Seguimos comprados no ativo, sem nenhuma alteração, por enquanto, de stop nessa operação. Aguardando pelo menos mais um pregão aí para avaliar uma possível mudança de stop nessa operação. Então, está ativo também posicionado. Depois de SUSB3, IP3 e Pera, que recomendei compra no rompimento de tudo aqui. Ela acionou a compra, mas fechou mais lá para baixo. Então, a ação com stop aqui embaixo, que eu coloquei o stop aqui embaixo. A ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Rompeu tudo aqui para cima. Voltou aqui nesse patamar, ou seja, tem dois topos aqui. Voltou, fez um pequeno teste e, principalmente nesse topo aqui, fez um pequeno teste e acionou mais um pivôzinho de alta. Se acionar, por exemplo, o stop e vier aqui no decorrer da próxima semana mais abaixo, invadir mais esses topos e gerar ali uns R$35, gerar fundo, mais um sinal de fundo aqui em cima da média, volto para buscar a operação na ponta compradora no ativo. Enfim, seguimos comprados no papel. Vou colocar aqui na tela para vocês a questão da entrada desse ativo, os dados para a compra desse ativo. 14,82 a entrada, stop em 15,29, desculpe, 36,73 a entrada, 35,65 o ponto de stop, risco de 2,94%, tamanho do stop dessa operação, objetivo em 38,35 e carteira 15% do capital total nesta operação de compra da IP3. Depois aqui vamos falar de HGTX3, que foi uma recomendação de venda no pregão de hoje. O ativo está em leve tendência de baixo, não está tão forte essa tendência de baixo, mas enfim, gerou um candle ali, perdendo a mínima do candle anterior, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. Semanal está dentro de um topo também, em cima de um topo anterior, em cima de uma zona de resistência. Vamos ver se ela gera algum movimento para baixo. Stop da operação acima da máxima desse candle aqui. Menor teto que a volatilidade, porque assim, voltar para cima bate aqui no fundo anterior, gera um candle desse, fechando para baixo das médias, perdendo a mínima do candle anterior.
Se resolver não andar, voltar aqui para cima, já vai ficar um pouco mais até direcionado para se buscar operações de compra, logicamente, através de novos sinais de alta no gráfico diário. Então, por esse motivo, o stop ficando aí acima dos R$ 15,27. Estão passando os dados dessa entrada. Venda por volta dos 14,82, fechou em 14,80. Stop 15,29, um pouquinho acima dos 15,27, como eu mencionei. O objetivo da operação 14,12, o risco, que é o tamanho do stop, 3,17%, alocando 13% do capital total. Então, nós temos 3 operações de compra e uma de venda aberta aqui em termos de swing trade. Agora vamos falar de BBDC4, Banco do Brasil, Bradesco. BBDC4 terminou o dia de hoje para baixo desse patamar. Logo, acionou um sinal mais negativo, né? Porque para quem estava comprado, trouxe a opção, quando eu fiz a análise aqui nesse candle, de sair da operação na perda da mínima desse candle. Para quem estava comprado no swing trade. Ativo vai lá e fecha um grande candle de baixo, para baixo da média, fecha para baixo da mínima do grande candle aqui de alta do gráfico diário, um sinal realmente mais negativo, que aumenta a probabilidade de anular sua tendência de alta de curto prazo. Confirma totalmente isso se perder esse fundo aqui, que gerou ali o rompimento desses topos anteriores, que é a região dos R$ 22,08. Então, não visualizo oportunidade de compra nesse momento de swing trade que se encaixe para mim, e aí o ativo em termos de swing trade já gerou sinais de saída. Qualquer posição que ainda tem aqui de curto prazo, quiser trabalhar com stop mais curto, seria aqui na faixa dos 22,07 ou 22,06, abaixo da mínima desse fundo aqui. Inclusive na semana, dá para ver lá no gráfico semanal que a gente teve aqui um candle de reversão, chamado de estrela cadente, que tem esse padrão gráfico aqui, um vídeo de aprendizado sobre esse padrão de reversão, de reversão dos candles dentro do YouTube aqui no canal. Perdendo a mínima desse candle, que é justamente aqui 22,28, reforça a chance de se ter um movimento para baixo. E esse sinal de baixa aconteceu, sinal de reversão aconteceu em cima de um topo anterior. COGN3, Cogna, candle pancada para baixo, queda de 12,47%. Ativo quase que revertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa. Se perder essa mínima aqui desse fundo anterior, gera um topo duplo, que foi o que eu mencionei em relação ao do Ibov, um padrão gráfico, que tem um vídeo de aprendizado aqui. Hoje, no radar do mercado, tinha uma solicitação da COGN3 e eu mencionei, para quem estava comprado no curto prazo, sinal de saída na perda, falando de operação de swing trade, um dos sinais de saída na perda da mínima do candle de ontem, porque teve um movimento de subida, abre subindo, batendo na zona de resistência e entra a pressão vendedora perdendo a mínima do candle anterior, topo, no mesmo nível do topo anterior, topo descendente, sinal de saída na posição comprada. Então, ativo realmente gerou um sinal ruim. Gráfico semanal, mais uma vez, falando forte ali, aquela região de resistência de vários fundos anteriores, um gap aqui, mais uma vez, ela estava para fechar bem e uma pancada de hoje reverteu completamente, mantendo a expectativa de ter algo mais para baixo. Mas essa ida lá em cima, essa sombra grande aqui, traz uma chance de poder ficar aqui de lado, que a gente vai ter que observar aí nas próximas semanas, que seria o derradeiro sinal mais de relevância, de força, de recuperação desse ativo, pensando no prazo maior, que é o retorno do preço ali para cima, a fixação do preço para cima da região de R$ 9,80 a R$ 10. Cielo, por outro lado, tivemos a Cielo com um baita candle de alta, um candle de alta aqui de 10,95%, bela sinalização de alta, retorno para cima dos R$ 5,00, isso já aconteceu uma vez e depois ficou travada, não conseguiu ir muito longe. Esse fechamento volta ali para uma região que era um gap de corpo que fechou uma vez acima e voltou para baixo, volta a testar esse patamar. Uma das possibilidades que eu poderia buscar uma compra era justamente no fechamento acima desse candle, desse gap de corpo, da média desse gap de corpo aqui de 5,12. Até mencionei isso na análise, no radar do mercado de hoje, só que o stop ficou muito longo para eu abrir uma compra aqui no fechamento do pregão e o stop aqui embaixo. Então, dependendo do desenrolar aí dos próximos pregões, posso buscar algum tipo de entrada, tentando pegar uma continuidade do movimento de subida desse ativo. Gráfico semanal ainda num cenário um pouco mais de indefinição, mas o lado positivo é que ela se encontra se sustentando acima da média móvel exponencial de 13 períodos. E olhando até para o gráfico mensal do papel, dá para se ver aqui que está dentro de um movimento de correção de uma tendência de baixa de longo prazo. Ou seja, a tendência continua sendo de baixa de longo prazo, mas dentro desse processo de correção ainda pode vir a buscar
uma região de fundo anterior ali, que seria um patamar de resistência, começando no 6,16 e caminhando até um patamar de 6,50. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.